Salve! E aí galera boa de luta, galera ligada no Histórias BJJ, tudo bom? Vou começar fazendo uma pergunta. Você é novo por aqui? Não acredito. E não se inscreveu, né? Então, ó, não perca tempo, clica aqui no botãozinho aqui, ó, já se inscreve que você vai ficar a par aí de todas as nossas histórias. E hoje a gente vai contar a história do professor Wilson, faixa preta da equipe Colisão. Mas antes de começarmos com as perguntas, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês, tá bom? Sou o Wilson, tenho 38 anos, sou faixa preta de terceiro grau da equipe Colisão. Quero agradecer o Ashley pela oportunidade dessa entrevista, de falar um pouquinho da minha história do Jiu-Jitsu. Bom, eu comecei o Jiu-Jitsu na década de 90. Primeiramente, eu era moleque, queria fazer arte marcial. Naquela época as artes marciais famosas eram o contact e o karatê. E aí meu pai me deixou fazer, porque ele falou que era violento e tal. Eram as artes marciais que eram famosas devido aos filmes de Hollywood, né? Tinha soco, pontapé e tudo mais, e meu pai achava que era muito violento. Ele falou, se você quiser fazer uma luta, vai fazer o judô. O judô estava em ascensão devido ao Léo Miguel ter sido campeão olímpico em 88. Então estava passando muito na TV sobre os benefícios do judô e coisa e tal. E aí meu pai falou, se você quiser faz o judô. Então eu entrei na academia e comecei a fazer judô. Gostei, fui fazendo judô. Só que o meu professor de judô, ele já era faixa marrom de jiu-jitsu da equipe Lotus. Só que ele não contava pra ninguém. Uma porque o jiu-jitsu não era conhecido, né? E outra porque tinha uma rixa entre o judô e o jiu-jitsu. A gente estava muito forte na questão do judô naquela época e ele não quis ficar falando sobre o jiu-jitsu. Então aí logo entre 95 ali, que começou a ficar muito famoso, ele resolveu dar aula, né? Que é uma maneira de ele ganhar dinheiro. E aí eu logo migrei pro jiu-jitsu junto com ele também. Continuei fazendo judô, mas fazendo jiu-jitsu também. E alguns colegas meus tentaram migrar, não gostaram, porque o jiu-jitsu daquela época era um jiu-jitsu mais voltado pro vale tudo, né? Não era nem MMA ainda, era vale tudo mesmo. Vale tudo e defesa pessoal. Então a gente pensava na finalização, a gente não pensava em pontuar, nem em vantagem, a gente nem pensava nada disso, a gente pensava em derrubar e finalizar. Era nosso, o que a gente pensava. Tanto que meu primeiro campeonato de jiu-jitsu eu perdi por um monte de ponto e fiquei com raiva achando que o cara não tinha finalizado, não deveria ter perdido. Enfim, então foi assim que eu migrei pro jiu-jitsu, né? Comecei o jiu-jitsu na década de 90. Nessa época eu treinei com ele por alguns anos, depois ele desfez a equipe. Aí eu fui treinar com o professor Ricardo Barros na equipe Grace, na Grace Norte. E a convite do Ale, que já treinava comigo no terceiro milênio, depois ele foi treinar na Grace. Eu já estava fazendo outro esporte, aí ele me convidou para treinar jiu-jitsu. E aí depois de um tempo o Ricardo Barros foi embora para Califórnia, o Ale seguiu o caminho dele, eu continuei na Grace por mais uns tempos. E aí, depois de um tempo eu encontrei com o Ale, ele estava na equipe SP Jiu-Jitsu, me convidou para treinar junto com ele, né, ele já estava dando aula. E como eu estava já há um tempo parado de treinar, estava na faixa roxa ainda, e aí eu aceitei o convite, fui treinar com ele, e logo depois de uns anos ele já fundou a Colisão e estou lá até hoje. Professor, e antes do jiu-jitsu, o senhor chegou a praticar alguma outra modalidade de luta? Como que foi? Sim, eu pratiquei. Como eu disse, eu sempre gostei de esporte, de maneira geral, sempre gostei de todos, né? Mas eu gostava muito de luta. Então antes de fazer o judô, eu já tinha feito capoeira, né? Já tinha treinado um pouquinho de capoeira, bem molequinho, coisa e tal. Mas eu tinha um projeto social perto da minha casa, a gente fazia. Eu acabei parando de fazer porque minha mãe me colocou na catequese e era nos mesmos horários e eu tive que parar com a capoeira. Mas eu gostava muito. Aí eu fiz escolinha de futebol, né? Como todo lutador que não se dá bem no futebol, migra pra luta. Brincadeira. Mas assim, eu fiz futebol também, mas não me dei bem. Mas assim, eu gostei de tudo quanto é esporte. Tinha esporte eu fazia, né? Na escola, na educação física, eu sempre pratiquei tudo que o professor fazia, sugeria, eu estava lá. E aí, como eu disse, eu comecei no judô, fiz o jiu-jitsu, aí devido à história da minha equipe de jiu-jitsu, a questão do vale tudo, eu também treinei um pouco de vale tudo naquela época, nunca lutei nenhum campeonato de vale tudo, mas eu treinava muito, porque naquela época a gente treinava o jiu-jitsu pro vale tudo, e a gente tinha alguns lutadores de vale tudo na minha equipe, então a gente treinava, tinha aquela questão de treinar as taparias e tudo mais, eu ajudava os meus colegas de treino a treinar para levar sparring deles para eles poderem ir para os campeonatos, mas eu nunca fui em nenhum campeonato de vale tudo lutar. Aí depois que o meu professor
desfez a equipe de jiu-jitsu, né? Eu conheci o wrestling, comecei a fazer o wrestling aqui em São Paulo, que é denominado luta olímpica, né? Que no Brasil o pessoal chama muito de luta olímpica, que é mais fácil de falar. E aí treinei o wrestling, o estilo livre, né? Que é o freestyle. Treinei um pouquinho de greco-romano, mas eu me identifiquei mais com o estilo livre. Apesar de que meu jeito de lutar, os professores sempre falavam que eu era melhor pro greco-romano, mas quando eu lutava campeonato de greco-romano eu não conseguia me dar bem. E aí fui da seleção também, de paulista, de wrestling, fui reserva da seleção olímpica, treinei um pouco, mas aí foi bem na minha época de faculdade, de trabalho, eu não consegui me dedicar mais ao wrestling, né? Eu tinha meu técnico, eu passei por alguns técnicos aqui de wrestling, mas o técnico que eu fiquei mais tempo e que eu consegui evoluir muito no wrestling foi o cubano, Eugênio Fuentes, que a gente treinava lá na Academia Fórmula. Aí, por motivos profissionais, ele teve que ir embora para os Estados Unidos. E aí, depois que ele foi embora, eu não treinei mais o wrestling e voltei a treinar jiu-jitsu. Então, eu tive essa passagem, né, dessas artes marciais. Treinei capoeira, quase nada, né? Treinei um pouco do judô, né, que eu sou faixa preta também. Treinei o jiu-jitsu, que é meu carro-chefe hoje. O wrestling eu treinei por um bom tempo também, treinei de 2001 até 2007, 2008 eu treinei muito wrestling, né, lutei bastante campeonatos. Treinei um pouquinho de Muay Thai só para conhecer a luta em pé, né, para poder me dar subsídios para eu dar aula de MMA. Treinei mais ou menos 1 ano e meio de Muay Thai, né, quando eu tinha lá na academia, né, só para conhecer mesmo. Treinei um pouco de boxe também na Polícia Federal, mas também nada fundo, só para conhecer o esporte. Porque quando a gente fazia a questão do Vale Tudo, naquela época de jiu-jitsu, a gente tinha aquela consciência Gracie, né? A gente não tinha que dar um soco em ninguém para poder vencer a luta. Nosso lema era levar pro chão e finalizar. No máximo era dar uns 2 tapas para atordoar e finalização. Então assim, eu sempre gostei de arte marcial, né? E de esporte de maneira geral. Qualquer esporte que me oferecesse, que tivesse tempo, eu fazia, né? Eu fiz natação também um pouco. Eu sempre estou, né, no caso agora a musculação também, então eu sempre estou fazendo algum tipo de esporte, porque eu gosto muito de esporte. Bom, depois de tantas histórias, o senhor consegue lembrar de alguma que de repente foi mais marcante durante todo esse tempo? Nossa, eu tenho muitas histórias, né? A gente viajou muito para campeonato, ficou muito em alojamentos. Histórias eu tenho um monte, né? Dentro do campeonato, dentro dos treinos. Mas tem uma que era muito engraçado, né? Quando eu treinava na terceira milênio ainda. Vou contar essa porque envolve o Ale também. É legal pra vocês saberem, né? Envolve o Ale. A gente ia muito para campeonato, né? Não por vontade do meu professor, mas por vontade minha, do Ale e de alguns colegas, né? A gente ia atrás de campeonato, o Ale escrevia a gente nos campeonatos, arrumava carro para ir, o Ale tinha carro naquela época, quando a gente ia no carro dele. A gente alugava uma van e a gente sempre correndo atrás dos campeonatos. O Ale ficava atrás dos campeonatos, né? Eu treinava o pessoal, eu treinava junto, digitava o pessoal para ir pro campeonato e a gente ia. Aí teve um campeonato em São José dos Campos que a gente viu lá, naquela época não tinha esse negócio de internet, né? Sou competidor e tudo mais, desses sites especializados. E aí a gente ficou sabendo de alguma forma, a gente treinava em São José também. Alguém lá de São José avisou que ia ter um campeonato lá de jiu-jitsu. E aí eu falei pra Ale, vamos pro campeonato e tal. Ele falou, não, mano, dessa vez eu não vou conseguir porque eu vou trabalhar esse final de semana, vou fazer plantão. Então eu vou ficar muito cansado, porque eu vou trabalhar até tarde no sábado, aí o campeonato era no domingo, né? Aí eu falei, Ale, vamos aí, aí não quis. E como tava muito em cima, a gente não conseguiu alugar nenhuma van e tal, o pessoal tava meio sem grana. Aí meu pai tinha uma Kombi velhinha, falei, vamos, quem topa aqui na Kombi do meu pai? Aí todo mundo, vamos, né? Tá bom. Aí peguei a Kombi do meu pai, nem falei pra ele que eu ia pra São José, né? Falei, não ia pra nada. E aí, a gente foi, beleza. Vambora, né? Aguentando firme, até o meio do caminho. Quando tava chegando próximo a São José, já lá perto do pedágio de São José, pra quem conhece São José, a Kombi fundiu o motor. Quebrou, fundiu o motor.
E eu falei, caramba, o que a gente faz, cara? E a gente não tinha aquele conhecimento, né, de que o guincho tinha que levar da Dersa, poderia levar a gente e tal. A gente parou num lugar próximo lá. E aí vazou muito óleo e ela fundiu o motor. Um cara lá olhou pra gente e falou, não, fundiu o motor. Aí pra ninguém, a gente liga logo cedo, o Alê. Ligamos pro Alê, Ale, salva a gente aqui, cara. A Kombi quebrou, a gente não consegue nem pra frente nem pra trás. Arruma um guincho pra gente aí. Aí lá vai o Ale, acordou cedo do mesmo jeito, coitado. Teve que sair da casa dele, né, com a boa vontade sempre que ele tem. E foi lá resgatar a gente. E detalhe, ele não contou pro cara também. Depois ele pode até contar melhor essa parte dele aí. Que a gente estava em São José, né? Falou que a gente estava perto da Marginal, sei lá, e o cara teve que buscar a gente até lá. E aí depois aí, a gente nem tinha dinheiro para pagar o guincho, tinha essa também, né? Ele tinha um amigo nosso lá, o Abel, tinha um cheque lá, que ele tinha do banco lá, a gente nem sabia se estava funcionando, a gente passou pro cara, depois teve que ir lá resgatar o cheque e pagar, porque a gente não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro na conta. Enfim, foi uma aventura do caramba esse dia aí, pra poder trazer a Kombi de volta pro meu pai, fora que, né, ainda meu pai ficou com prejuízo do motor que fundiu ainda, e a gente fazia de tudo pra gente ir pro campeonato, cara. A gente ia de ônibus, a gente dormia um dia antes, né, e eu tenho uma outra história também que eu tive quando eu fazia luta olímpica, né? Não era submission, tinha um campeonato submission lá em Santos. Eu fui com o Augusto, que era um aluno que treinava com a gente na época. A gente só tinha o dinheiro da moto, né? A gente foi de moto pra Santos, só tinha dinheiro da gasolina, não tinha dinheiro pra comer, não tinha nada. E a gente foi lá, chegamos um dia antes do campeonato, a gente chegou a data, o campeonato era no domingo, nós chegamos lá no sábado, sem dinheiro, né? E o campeonato, ele valia dinheiro. A gente foi na certeza de ganhar o campeonato para depender de dinheiro para comer. E a gente foi um dia antes, a gente não podia voltar, né? E assim, a gente se virou lá da melhor forma, um rapaz lá cedeu o espaço pra gente, mas essa história aí fica para uma outra oportunidade. Professor, hoje o senhor é um educador físico formado, né? Trabalha em escola pública e também iniciou um projeto social dentro de uma escola pública. Conta um pouquinho pra gente como surgiu a ideia de criar o projeto social e o que o senhor acha do esporte dentro das periferias hoje. Sim, temos projeto social na escola, onde é oferecido vários esportes. Eu era responsável pelos esportes de lutas, né? Judô, jiu-jitsu, luta olímpica. Hoje estou afastado devido a uma outra função que eu estou lá na escola, mas assim que possível pretendo voltar a dar as aulas de lutas. A escola oferecia o tatame, né? E a gente conseguia as doações de kimono, para os alunos poderem participar dos campeonatos e festivais. Bem, a importância do esporte na periferia é fundamental, né? Haja vista que não há espaço de esporte, lazer e cultura nas periferias, é muito escasso. As crianças que ela tem é 2 pares de chinelo para fazer o gol e uma bola velha para jogar. Então o único esporte que eles conseguem fazer é o futebol. Eles não têm uma oportunidade de vivenciar outros esportes, então esse projeto na escola é fundamental para o território. O esporte ele tem um papel lúdico, né, que afasta as crianças dos maus costumes. Ele vai influenciar ela na vida adulta, nas suas escolhas, né? Além da parte física, né, parte fisiológica, o esporte ele proporciona aprendizado de moralidade, cidadania, disciplina, educação, né? E é assim que a gente pensa no esporte lá na escola, que é para além de formar atletas, né, para formar pessoas de bem, né, pessoas que consigam formar suas famílias e através do esporte conseguir abrir portas, como foram abertas para mim, né, para estudar, para conhecer gente diferente e fazer de um estilo de vida, né, continuar sempre praticando. Top! Muito bom, professor. Professor, a gente vai chegando aqui a mais um final de uma história aqui no Histórias BJJ. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade. Mas antes da gente poder encerrar, se o senhor quiser fazer algum agradecimento, mandar alguma mensagem pra galera também, cara, fica a seu critério. Bom, iniciei essa entrevista agradecendo você pela oportunidade, quero encerrá-la agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho, parabenizá-lo por esse trabalho muito bacana, de mostrar um pouquinho a história de cada um dentro do jiu-jitsu. Nós conhecemos as histórias dos grandes campeões de jiu-jitsu através das mídias, né, das revistas,
E às vezes não é contada a história das pessoas que são vitoriosas no jiu-jitsu, mas não no tatame, fora dele. Você vem contando isso. Que através do jiu-jitsu as pessoas conseguem conquistar as suas coisas na vida. Eu, por exemplo, o jiu-jitsu me proporcionou muitas coisas boas, né? Conheci minha esposa dentro de uma academia de jiu-jitsu, né? Construí minha família. Eu fiz minha faculdade por causa do jiu-jitsu, era bolsista. Conheci o Brasil e fora do Brasil com o jiu-jitsu, né? Viajando, conhecendo gente nova. A maioria dos meus amigos que eu tenho hoje são conhecidos dentro do jiu-jitsu. Então, assim, o jiu-jitsu me proporcionou muita coisa boa, né? O jiu-jitsu ele é um esporte que ele já deu emprego até que muito mais montadoras de carro por aí, né? Transformou muitas vidas. Então é um esporte que eu amo, que eu gosto de fazer, e hoje dou aula tentando proporcionar isso também para as pessoas, né? Tudo que foi proporcionado a mim, espero que as pessoas consigam através do jiu-jitsu também conquistar. E é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto aí.